Vamos orar? Eu tenho uma palavra agora para compartilhar com vocês. Eu quero pedir que agora a gente evite as movimentações, que a gente possa evitar falar do lado. Quando alguém tentar falar com você do lado, você fala, opa, Deus está falando ali. A palavra dele está sendo exposta. E eu preciso de cura, de libertação, de transformação. Então, a gente precisa estar ligado que Deus vai falar aqui. Amém? Curve sua cabeça então, nós vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia aqui, Pai. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Que não seja eu, que seja o Senhor falando à tua igreja, Pai. Nós somos as tuas ovelhas. E nós temos o bom pastor que cuida e que entregou a sua vida por cada uma de suas ovelhas. Fale conosco, Pai, que seja uma noite de transformação, de salvação, de cura, de libertação e de novidade de vida aqui. Que o inimigo não tenha poder nem influência, Pai. Que possamos ouvir a tua voz e vivermos algo novo a partir de hoje. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. A história nos conta que no século XVIII existia um homem chamado John Newton. Esse homem, ele realiza o seu grande sonho, que era se tornar marinheiro. Só que em uma de suas viagens pela marinha, ele é capturado por uma mulher africana que era uma mulher responsável por escravizar pessoas, uma traficante de escravos. E esse homem, John Newton, ele passa por um tempo como escravo. Ele vive como escravo, ele passa por diversas dificuldades, ele passa por fome, ele passa por medo, ele é espancado, ele vive momentos terríveis em sua vida. Só que chega um dia que esse homem é liberto. E sabe o que acontece? Ele poderia muito bem falar, agora a partir de hoje eu vou viver uma nova vida. Mas ele se torna marinheiro agora dessa mulher que era traficante de escravos. E ele passa a traficar escravos também. Ele pega escravos na África e ele leva esses escravos para a América. Só que em uma dessas viagens de navio, levando escravos para a América, né, saindo da África e levando para a América, ele passa por uma grande tempestade. Ao ponto de o navio que ele estava quase virar. Quase aconteceu um acidente. Ele fica desesperado com isso. Sabe o que ele decide fazer? Ele faz uma oração. Ele fala assim, Deus, por favor, não deixe que eu morra. Sabe o que acontece? Esse homem vive um milagre, porque aquela grande tempestade vira bonança. Vira um momento de tranquilidade. E ele percebe que Deus ouviu a sua oração. Só que tempos depois, esse homem passa pelo mesmo cenário. Esse homem agora está de novo vivendo um momento em que a morte é uma realidade para ele. E ele decide fazer novamente essa oração. Ele fala, Senhor, me ajude, não deixe que eu morra. E esse homem novamente vive um grande milagre. Só que quando ele vive esse milagre, ele fica pensativo. Ele fala assim, como que pode um homem fazendo algo errado como eu faço, um traficante de escravos, um homem rude, um homem que não presta aos olhos da sociedade, um homem que é mau, como pode esse homem ser ouvido por Deus que é santo? Como esse Deus que é santo pode ouvir um homem que não vale nada? A resposta para isso é graça. A graça, a extraordinária graça, ela é capaz de fazer com que um Deus santo possa olhar e cuidar de um homem que é miserável, que é pecador e que não vale nada aos olhos da sociedade. E esse homem então, queridos, ele tem uma experiência com Deus. E quando ele tem uma experiência com Deus, esse homem toma uma decisão. Ele fala, a partir de hoje, eu quero viver os planos e sonhos de Deus. E esse homem se converte de fato ao evangelho. E agora, ele não é mais um traficante de escravos. Ele se torna um libertador de escravos. Esse homem agora combate ao tráfico humano. Ele vira um abolicionista. E ele trabalha, ele entrega a sua vida para ser um libertador de pessoas que são escravizadas. A graça de Deus, ela tem o poder de transformar homens pecadores em homens piedosos. A graça de Deus, ela tem o poder de mudar o curso da vida das pessoas. Antes da graça, caminho para o inferno. Depois da graça, caminho para a salvação. A extraordinária graça,
é o grande e poderoso favor imerecido, que é o maior presente que Deus nos entregou. E é esse tema que eu quero compartilhar hoje com você. Eu quero falar com vocês hoje sobre a extraordinária graça, o favor imerecido de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 6. Mais uma vez, nós vamos ler um capítulo da Bíblia de forma intencional para que você cada vez mais se ambiente com a palavra de Deus e que gere o desejo no seu coração de você buscar cada vez mais a palavra de Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, EBD todo domingo às 8h30 da manhã. Vocês que fizeram vida vitoriosa já estão convidados para o EBD todo domingo, 8h30 da manhã. Pastor, mas 8h30 da manhã é 8h30 da manhã, meu irmão. Tem gente aqui que ficava até 5 da manhã acordado bebendo cachaça na rua. Jesus salvou e agora 8h30 da manhã você não vai vir para o EBD? É sério isso? E aí você vem para o EBD 8h30 da manhã, sabe o que acontece? Você fica no culto da manhã. Aliás, eu quero convidar muitos de vocês para estarem no culto da manhã. O culto da manhã tem sido uma bênção. Porque a grande preferência da igreja é o culto da noite. E aí de manhã fica vazio. À noite a gente não tem mais cadeira. Então vem para o culto da manhã. Convide alguém para vir para o culto da manhã. Porque assim que a gente vingar no culto da manhã, nós vamos abrir o terceiro culto aqui. Amém? A igreja está ficando pequena para a glória de Deus. E a gente vai multiplicar mais um culto para a glória de Jesus aqui. Romanos, capítulo 6, nós lemos o seguinte. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, com quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que foi lhes transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça.
Que fruto colheram então das coisas que agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Que texto é esse? Eu poderia muito bem agora fazer a bênção apostólica, fechar a Bíblia e mandar todo mundo para casa, porque já temos uma pregação maravilhosa. Queridos, a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. E nessa carta, o apóstolo Paulo, ele traz abordagens de temas fundamentais sobre a teologia cristã. O apóstolo Paulo, ele joga a luz em um dos assuntos mais importantes da teologia cristã, que é a justificação pela fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele aqui está abrindo os olhos dos romanos, mas ele abre os nossos olhos, dizendo que nós não somos mais escravos do pecado. Que agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Esse favor imerecido de Deus. Que nós ganhamos um grande presente, nós ganhamos a libertação da escravidão do pecado. E ele também fala que quando nós estamos debaixo da graça, que nós agora não somos mais escravos do pecado, precisamos dar frutos de justiça. Os membros do nosso corpo, eles precisam glorificar Deus. E agora a gente não utiliza mais o nosso corpo, a gente não passa mais essa questão de ficar usando o nosso corpo para o pecado. Agora a gente usa o nosso corpo para a glória de Deus. Os nossos membros, eles agora passam a ser instrumentos de justiça. E nós pregamos o evangelho utilizando tudo que Deus nos deu. Mas aqui, queridos, eu quero chamar a sua atenção hoje para uma coisa que talvez você não entenda muito bem. Você precisa entender que a justificação, ela não chegou na sua vida porque você vem aos cultos domingo. A justificação, ela não chegou na sua vida porque você tem um coração bom, voltado para o social, e você faz coisas boas para as pessoas aí fora. Não foi por isso. A justificação, ela não aconteceu na sua vida porque você fez uma vida vitoriosa um dia e você decidiu viver um novo tempo com Jesus. Não tem nada a ver com isso. A justificação chegou na sua vida pela graça de Deus, porque Jesus morreu, e porque Ele morreu, hoje nós temos vida. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Efésios 2, a partir do verso 8, vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós que estamos aqui hoje, nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos no reinado da graça, a extraordinária graça de Deus, o favor imerecido que o nosso Deus nos presenteou, que Ele comprou com seu próprio sangue para que tivéssemos acesso à vida eterna. E é por isso que hoje eu preciso compartilhar esse tema com vocês, a extraordinária graça de Deus. Porque a graça é de fato extraordinária. Primeiro, porque foi comprada por um valor impagável por nós pecadores. A graça, ela é extraordinária porque o preço que foi pago por ela seria impagável por mim e por você. A gente não conseguiria pagar. Pastor, onde que está isso? Versos de 1 a 3. O apóstolo Paulo diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Aqui o apóstolo Paulo,
ele está chamando a nossa atenção para algo muito mal compreendido no nosso meio. Muitos acham que porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, a gente pode viver, a gente tem a liberdade de viver uma vida de libertino. Uma vida sem freio, uma vida sem regras. Tem muita gente que pensa, pastor, mas a gente está na graça, e aí porque nós estamos na graça, agora é tudo diferente. É diferente. Claro que é diferente. Mas a graça, ela não é o ok para você viver pecando. Porque o apóstolo Paulo fala assim, vem cá, continuaremos vivendo no pecado para que a graça aumente? Ele mesmo responde e fala, de maneira nenhuma. Por quê? Aqueles que foram batizados em Cristo Jesus, esses morreram com Cristo e agora vivem com Ele. E quem vive com Cristo vive no pecado? Nós somos pecadores, amém? Todos nós pecamos, todos nós. Mas a grande questão aqui não é se a gente peca, é se a gente se arrepende, se a gente entende que somos pecadores. Tem muita gente vivendo uma vida que não está se arrependendo de nada, que não está nem aí para nada. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele joga um holofote nesse assunto que é mal compreendido. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Porque no verso 3, o apóstolo Paulo também diz que fomos batizados em Cristo e batizamos em sua morte. Sabe o que isso significa? Que a justificação, que a graça de Deus custou a vida de Jesus. Você tem noção do que é isso? Nós temos hoje acesso à graça porque Cristo se entregou por nós. Porque Cristo nos resgatou. E porque Ele nos resgatou, hoje nós não somos mais escravos do pecado. A graça, ela se torna extraordinária porque eu não conseguiria pagar isso. Você não conseguiria pagar isso. Mas quem poderia fazer isso fez. Jesus. Jesus pagou por nós. Essa graça custou a vida do nosso Senhor e Salvador. Essa graça custou a vida do Filho de Deus. E talvez você que chegou aqui hoje, você não consegue compreender a grandeza disso. Mas eu quero ilustrar para que você entenda. Como que é impossível pagar o que Cristo fez? Eu tenho duas filhas, uma de 7 e uma de 17. 7 anos e 17 anos. Eu amo tanto essas meninas que se um dia elas precisarem de um coração, eu mando tirar o meu a sangue frio e entregar para elas. A minha vida não vale de nada sem elas. Elas são a maior riqueza que eu tenho nessa vida. Agora você imagina se um dia alguém chega para mim e fala assim, olha, nós temos esse cara aqui que não vale nada. Ele fez um monte de coisa errada, é um homem rude, é um homem mau. É um homem que mata pessoas, que corta pessoas, que faz coisas terríveis. E esse homem vai morrer. A não ser que você pegue uma das suas filhas e sacrifique elas no lugar deles. Você acha que eu faria isso? Você acha que eu faria isso? Você acha que eu entregaria uma das minhas filhas para morrer para um miserável que não vale a morte delas? Você acha que o meu senso de justiça e o meu amor por elas vai fazer com que eu mate uma delas para alguém que não merece e possa viver? Você tem coragem de fazer isso? Por isso que eu te falo que a graça é algo impagável. Porque Deus, Ele entregou o seu único filho para morrer por pessoas que não mereciam essa graça. Quem são essas pessoas, pastor? Todas elas estão aqui agora. Somos nós. Ele pega o seu filho que é santo e Ele entrega em sacrifício por mim e por você, que somos pecadores, que somos miseráveis pecadores. Para quê? Para que a gente pudesse ter uma vida boa que nós temos hoje. A graça custou a vida do Filho de Deus. Precisamos valorizar isso. É por isso que Jesus precisa ser amado. É por isso que Jesus precisa ser adorado por nós. Porque não merecíamos o que Ele fez, mas Ele fez. Por quê? Amor.
graça, a extraordinária graça. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça foi conquistada por um valor impagável para nós. Não tem a ver com o que a gente faz nesse mundo. Nós não temos acesso a essa graça porque nós fazemos algumas coisas legais na vida. A graça nos alcançou porque Ele fez. E como que eu recebo essa graça? Fé. Fé. Você precisa ter fé. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A graça é extraordinária, queridos, porque Cristo se entregou por mim e por você. Mas em segundo lugar, por que a graça é tão extraordinária assim? Porque ela liberta o homem da escravidão do pecado. A graça ela é extraordinária porque a partir de agora nós não somos mais escravos do pecado. Se estamos vivendo na graça, nós não somos mais escravos do pecado. O verso 4 vai dizer para a gente, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Em outras versões, o apóstolo Paulo vai falar em novidade de vida. A partir de agora, nós que fomos libertos do pecado, nós vamos viver uma novidade de vida. E o que é viver uma novidade de vida? Antes, você fazia um monte de coisa errada. E você fazia tranquilo. Vocês já viram aquelas pessoas que estão pecando e elas não têm nem ligam? Eu conheço pessoas que fazem coisas assim terríveis e você pergunta, vem cá, mas e aí, o que você sentiu? Não senti nada não. Sentiu nada? Não. Existe um vídeo, eu estava vendo um dia desses, um homem matou 22 mulheres. Ele abusou dessas mulheres, ele fez coisas terríveis, ele enterrou todas elas. E aí a polícia prende ele. E a polícia prende ele, ele vai para o tribunal. Chega no tribunal, as pessoas começam, as famílias, né, dessas pessoas que morreram, que foram mortas por esse homem, começam a falar no tribunal, isso é um miserável, isso tem que queimar no inferno, isso é um encapetado. E o homem está ali, ó. Tipo assim, tô nem aí para vocês. Tô nem aí para vocês estão falando. Eu não tô nem aí para aquelas mulheres que eu matei. Eu não quero saber disso não. É impressionante como o pecado toma a vida de um homem ao ponto dele não estar nem aí com as coisas erradas que faz. Só que nós que estamos debaixo da graça, nós não somos mais escravos do pecado. O pecado na minha e na sua vida precisa ser um acidente. Ih, pequei. Poxa, Senhor, me perdoe. Eu sou um miserável, eu sou um pecador. Agora, sabe qual é o problema? O problema está quando você planeja o pecado. Quando você faz uma arquitetura para você pecar. Se você está vivendo isso, eu tenho uma triste notícia para você. O negócio não está bom, não. Se você faz toda uma engenharia para você pecar, você talvez não tenha nem o Espírito Santo. Talvez nem convertido você seja. É um alerta que eu preciso te fazer. Porque o pecado daqueles que estão debaixo da graça, o pecado dói. O pecado machuca a gente. O pecado tira a gente do rumo. O pecado faz com que a gente não tenha prazer de viver. O pecado rouba a nossa alegria. O pecado rouba a nossa intimidade com o céu. O pecado faz com que a gente deixe de viver o melhor que Deus planejou. É por isso que a graça é extraordinária, porque somos pecadores, mas Cristo nos justifica e agora nós precisamos andar em novidade de vida, porque Ele nos salvou. E não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com que você ser bonzinho. Aliás, não tem nenhum bonzinho aqui. A gente sabe que nós somos pecadores. Às vezes as pessoas falam, não, essa criancinha aqui, ela não tem pecado não.
Pastor, eu acho que o pecado é depois dos 10 anos, né? Porque antes disso as crianças não são pecadoras, pastor, não? Porque você não está na sala de aula, meu amado. Tem alguma professora aqui? Levante sua mão, por favor. Olha, Jesus, vocês no céu, vocês vão ter uma coroa duplicada. Quando a criancinha tenta enfiar o dedo no olho da outra lá com 2, 3 aninhos, maldade, pecado. Vivendo nesse mundo, pecado. Que bom que temos um Salvador. A minha alegria é saber que eu tenho um Salvador. É saber que por mim mesmo eu estava destinado ao inferno. É saber que por mim mesmo eu não viveria nada do que estou vivendo. É saber que eu iria para um lugar onde existe choro e ranger de dentes o tempo todo. É saber que teria um diabo que ia ficar dando gargalhada de mim o tempo todo. Vivendo uma vida destruída, jogado pelas ruas da vida. Mas Jesus me libertou. Jesus me salvou. E a minha alegria hoje não está porque eu ganho coisas. A minha alegria está porque eu tenho Ele. Porque eu ganhei dEle. Porque Ele transformou a minha vida. A graça é extraordinária porque ela liberta o homem da escravidão do pecado. Quantos aqui viveram tempos sombrios no pecado? Quantos aqui estavam agarrados em vícios? Agarrados em coisas terríveis? Mas Jesus chegou. Quantos estavam nas trevas? Mas a maravilhosa luz chegou. Quantos estavam aqui sem alegria? Travados, vivendo coisas horripilantes? Mas teve encontro com Jesus. E Jesus mudou a sua história. Mas hoje a grande questão é que muita gente não muda de vida, mesmo vivendo na igreja. Muita gente. Muita gente se convenceu de que a igreja é um lugar bom. É uma comunidade legal, é bom estar junto. Tem um pastor lá que lê Bíblia, que fala da Bíblia. Mas tem muita gente que não está se convertendo de verdade. Que ainda assim, vivendo num lugar onde habita a maravilhosa luz, decidiu viver nas trevas. Mas hoje a maravilhosa luz te convida para você estar debaixo dele, debaixo da graça, dessa extraordinária graça. Existe um convite de Jesus hoje para você mudar de vida. Existe um convite de Jesus te tirando da escravidão do pecado. Existe um convite. Você hoje precisa aceitar esse convite. Pastor, mas o que eu preciso fazer? Fé. Você não precisa fazer nada, você só ter fé. Você só precisa acreditar. Muita gente com histórias pesadas, mas a graça o alcançou. E porque alcançou, o salvou. E porque o salvou, o libertou. E porque libertou, comissionou. E porque comissionou, aquelas pessoas que antes tinham tudo para dar errado, hoje estão vivendo coisas maravilhosas em Cristo Jesus e deram certo. Por quê? Porque Cristo chegou na vida delas. Só Cristo pode mudar o rumo das nossas vidas. Só Jesus faz isso. Romanos 5 vai dizer: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Vamos falar em uma só voz, bem forte. Quem é esse homem? Jesus. É Ele, é tudo para Ele, tudo que temos deve ser dEle. Glórias a Jesus! Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mateus 5:27 vai dizer: vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás,
Mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Esse texto é muito forte porque tem muita gente que pensa, eu vou pecar e a graça, ela é abundante na minha vida. Não. O sarrafo da graça é muito maior do que o da lei. É muito maior. Você e eu não conseguiríamos cumprir a lei. Você imagina cumprir o que está escrito na graça. O que a graça apresenta para a gente. Que bom que Jesus morreu. Que bom que Ele se entregou. Porque senão, o negócio não ia ficar bom para a gente não. O negócio ia ficar estreito para a gente. Somos justificados, queridos. E é por isso que não somos mais escravos do pecado. Mas em terceiro lugar, porque a graça é extraordinária. Porque é uma dádiva de Deus. Os versos 22 e 23 vão dizer, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que a partir de agora, se nós não somos mais escravos do pecado, os frutos que nós colhemos precisam nos levar à santidade. É por isso que a nossa vida precisa ser uma vida nele, enraizada nele. Porque a partir de agora a gente não é mais escravo do pecado, a gente não vive como libertino nesse mundo, fazendo aquilo que a gente quer na hora que a gente quer, não. Quando nós estamos conectados com Ele, a gente faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. Nós somos movidos por Ele, pelo Espírito Santo da promessa. Um dia desse uma pessoa falou, poxa pastor, às vezes eu escuto umas pregações que parece que não dá para eu ser cristão. Porque eu sou pecador. E aí, vira e mexe, só está falando sobre santidade. Eu falei, é isso mesmo. A gente precisa falar sobre santidade. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Fique tranquilo. Mas Deus entregou o seu Filho para que a gente pudesse se libertar do pecado. Porque agora o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós recebemos um grande presente que é o Espírito Santo da promessa. Então o quebra-cabeça de Deus ele vai se encaixando, mostrando que somos pecadores. Mas a gente tem toda a possibilidade de viver uma vida em santidade. E eu já falei aqui, vida em santidade não é você viver batendo asas nesse mundo. Ninguém aqui consegue isso. Mas você vai viver uma vida em que agrada a Deus. Pecou, você volte 2 casas, peça perdão, volte a viver com Jesus, estreite os seus laços com Ele, para que você viva de acordo com o que Ele quer que você viva. Não é viver uma vida flutuando como um anjo, ninguém é anjo. Mas através de Jesus a gente pode ter uma vida melhor, a gente pode ter conexão com o próprio Deus, e a gente tem planos e promessas que a gente nem imagina para vivermos algo poderoso nele. A graça, ela é tão extraordinária que ela pega um homem pecador, um homem que muitas vezes dá trabalho para o Estado, um homem que dá trabalho na sua família, um homem que vive sem regras, sem freios, tomado por vícios, um homem que faz coisas terríveis, e ele transforma esse homem, ele muda a vida desse homem, ele redime esse homem, ele limpa esse homem, ele purifica esse homem, comissiona esse homem, e a partir de agora, aquele que antes fazia coisas erradas, prega o evangelho para quem faz coisas erradas. E fala, olha, Jesus mudou minha vida e pode mudar a sua também. Todas as vezes que eu estou vindo, que eu estou me arrumando para vir para a igreja, eu olho no espelho assim, eu confesso para vocês que eu tenho muita vontade de chorar, cara. Porque por muitas vezes eu olhava no espelho e eu via alguém sem esperança. Alguém que saía, não sabia se ia voltar. Alguém que estava agarrado em vícios, bebida, cigarro, um monte de desejos impuros.
Mas agora eu olho no espelho e falo assim, cara, eu estou indo pregar a palavra de Deus. Eu estou indo viver o extraordinário com Deus. Eu estou indo ver pessoas que antes viviam igualzinho a mim, mas agora elas falam do Evangelho, elas vivem o Evangelho e transformam pessoas para viverem no Evangelho. Só a extraordinária graça pode fazer isso. Como é chocante essa graça. Como é chocante. Como ela pega alguém que não vale nada e mostra para a sociedade que ela vale o sangue do Salvador. Qual é o tamanho do dinheiro que você acha que vale o sangue de Jesus? Quanto que vale? Você acha que o Elon Musk tem dinheiro para comprar o sangue de Jesus? Você acha que o Bill Gates tinha esse dinheiro? Você acha que os políticos do Brasil têm esse dinheiro? Ninguém tem. Porque o valor é imensurável. Jesus nos libertou, nos salvou através da sua vida, através do seu sangue. A graça é uma dádiva de Deus. É um dom gratuito de Deus. Para concluirmos, por que a graça é tão extraordinária? Porque ela garantiu um futuro para nós na eternidade ao lado de Jesus. Existem muitas especulações acerca da vida após a morte. Para muitos, a morte é o fim da existência. Para outros, na morte, a pessoa fica vagando em busca de luz. Muitos dizem que após a morte, a alma reencarna e volta para esse mundo. Muitos afirmam que após a morte, a alma vai para um purgatório, onde fica sendo livre dos pecados. Muitos acham que a alma fica no corpo dentro da sepultura, esperando o dia da ressurreição. Essas teorias são todas equivocadas. Porque eu conheço uma história de um ladrão que estava pronto para ser morto. Alguém que não merecia essa graça. Mas ele olha para aquele que é santo, que não merecia estar naquela cruz e diz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus pega esse homem que estava fadado a morrer e ir para o inferno e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só a extraordinária graça faz isso. Ela pega um homem que não merece, como eu e você, transforma esse homem, salva esse homem e faz esse homem viver algo que ele nunca imaginou viver. E faz esse homem viver algo que ele não mereceu viver. A graça é extraordinária, queridos, porque ela encontra um pecador e muda o rumo da sua história. Pastor, e qual é a boa notícia no meio disso tudo? Essa mesma graça paira sobre essa igreja hoje. Essa mesma graça está aqui. E ela pode te salvar. E ela pode te libertar. E ela pode te tirar das trevas e te levar e te transportar para a maravilhosa luz. Curve sua cabeça. Eu quero orar por você. E eu quero perguntar: você quer viver essa extraordinária graça? Você quer experimentar ela? Você quer de fato experimentar a extraordinária graça de Deus? Se você quer, repita uma oração comigo no seu coração. Aí onde você está, você vai repetir comigo, mas não precisa repetir em voz alta. Repita assim comigo: Santo Deus, hoje eu te entrego a minha vida. Muda a minha história a partir de hoje. Eu quero ter acesso a essa graça, esse favor imerecido do Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e decido hoje viver uma nova história contigo, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.